se a gente pensar cada um de nós na profissão, né? Tem gente que não trabalha com o que gosta, tem gente que trabalha com o que gosta, tem gente que de uma maneira mais ampla, né, faz o que gosta, tem gente que não faz o que gosta. Bom, como que eu entendo essa questão, né? Eu colocaria, pensaria em três categorias, digamos, não só faço o que gosto, não faço o que gosto, eu trabalho no que gosto, não trabalho no que gosto. Eu pensaria assim, o que realmente é ruim é quando eu trabalho. O problema não é não trabalhar no que gosta. O problema é trabalhar no que não gosta. Quando eu trabalho numa coisa que eu não gosto, certamente isso vai me fazer mal. Quer dizer, certamente isso vai, de alguma maneira, gerar enfim, uma auto-opressão, um sentimento de coação, vai me tolher, né, na minha criatividade ou na minha alegria de viver. Agora, ao mesmo tempo, é preciso entender, né? Quer dizer, não adianta muito ter um pensamento de fora e tentar julgar, será que eu não gosto do que eu faço ou só deixo de gostar ou de achar sensacional? Me parece que é importante que o medidor disso seja a maneira como a gente se sente. Se a gente começa a perceber que a gente está se sentindo mal, que a gente está deprimindo, que a gente está se sentindo. Isso pode ser pensado em relação ao trabalho, como a gente está falando, mas pode ser pensado em relação a casamento, namoro, enfim, outras questões também. Eu estou me sentindo mal, está me deprimindo? Opa, deixa eu tentar entender, tentar compreender, não julgar, avaliar de fora, tentar compreender, sentir o que está acontecendo, por que eu estou me sentindo mal nessa relação, aí voltando para o nosso exemplo inicial, de trabalho. Então, isso é um alerta a ser levado a sério. Se o trabalho, seja o que eu faço de uma maneira geral, ou o ambiente de um trabalho específico, está me fazendo mal, eu tenho que repensar essa questão. Se o ambiente está me fazendo bem, ou se eu trabalho com o que eu gosto, com as coisas que eu gosto, aí, maravilha, não? Perfeito. Não quer dizer que tudo vão ser flores, né? Mas pelo menos eu já estou trabalhando numa coisa que me faz bem. E aí, claro, do mesmo modo, ficar observando a si mesmo, né? Não é um patrulhamento de si, mas observando os próprios afetos e como que eu estou me sentindo. Mas é importante pensar também, e talvez seja o caso da maioria das pessoas, que existe um meio termo que é não trabalhar exatamente no que gosta, porém num trabalho que não esteja fazendo mal. E aí, isso é muito válido, né? É muito válido, inclusive porque pode ser muito propício, pode favorecer o fato de eu, enfim, seja para ganhar dinheiro, para ter uma ocupação, ou enfim, para me sentir produtivo, criativo, ter momentos de lazer, ou no fim de semana, ou no final do expediente, enfim, organizar a minha vida para poder usufruir da existência em outras áreas que não necessariamente a da fonte de renda. Então, resumindo, o problema que eu vejo, né, é em trabalhar no que não gosta ou trabalhar num ambiente de trabalho ou num momento da vida em que isso esteja me destruindo, né, me oprimindo de alguma maneira. Se eu estou num lugar de trabalho, num ambiente, produzindo alguma coisa que me expande, maravilha. Mas se eu não estou, mas o que eu faço, de alguma forma, entra numa gestão pessoal onde eu me afeto bem como um todo, mesmo que não seja especificamente no que eu trabalho, por que não? Isso leva a pensar uma outra questão, né? O Freud ele contrapôs de uma forma esquemática, mas interessante, né? O princípio de realidade com o princípio de prazer. Como que a gente pode complexificar um pouco essa questão, né, com esses conceitos, né, para entender melhor o que se passa, né? De uma maneira que, de uma forma geral, para a psicanálise eu acho que fica um pouco clara, né? Se eu tenho um princípio de prazer, né, digamos, um princípio hedonista muito forte, só faço o que quero, só faço o que me dá prazer, só faço o que me dá prazer imediatamente.
é compreensível que esse sentimento, ou essa postura, ou essa atitude, ou este pensamento, acaba gerando o seu oposto. Porque se eu tenho um desejo de só fazer o que me dá imediatamente, né? Ou seja, no tempo próximo, imediato, prazer, qualquer contrariedade, por mínima que seja, vai ser vivenciada por mim como um enorme desprazer e uma fonte de tristeza, ou de frustração, de insatisfação. Então, se eu sou muito rígido em só querer ter prazer, a vida tem dores, né? A vida tem contratempos, vicissitudes, a gente precisa fazer sacrifícios, o esforço, enfim, fazer coisas que não são prazerosas ou que desagradam. Então, se eu tenho pouca tolerância para o lado não prazeroso, né, pequenos desprazeres vão ser vivenciados como terríveis, mesmo que sejam coisas à toa. Né? Ao contrário, se eu tenho uma tolerância para as coisas não prazerosas, eu vou ter muito mais capacidade de sentir prazer com as pequenas coisas. E isso está diretamente ligado à capacidade de vivenciar o afeto da felicidade. Ou seja, claro que a gente pode pensar também, mas e se eu tenho muita tolerância para suportar o desprazer e ao fim das contas eu me percebo sufocado, soterrado pelo desprazer, né? Como que eu vejo esse limite ou esse limiar? De fato, é preciso saber colocar um limite no desprazer, né? E, dentro do possível e cada vez mais, num aprendizado, sim, conhecer melhor o nosso desejo, né? Mas tendo em conta essa questão, né? Não como um cálculo, mas como um fato de que muitas vezes e muito frequentemente, no certo sentido talvez sempre, é importante eu entender que certos desprazeres podem ser necessários para que eu tenha prazeres maiores, não no momento imediato, mas no momento futuro ou de uma maneira geral. Né? Para certas conquistas é preciso certos desprazeres. Né? Esportistas acho que tem isso muito claro. Né? Certas dores são necessárias para alegrias e para prazeres muito maiores. Né? Então, de um modo geral, a gente volta para um ponto que é central na compreensão do que seja a felicidade, que né, a felicidade não significa não ter dor. Eu preciso aceitar a dor ou a contrariedade, se forem dores mais fortes, né? Entender o que a psicanálise chama de luto, que é essa aceitação que acaba diluindo ou dissolvendo o afeto de tristeza, mas é preciso viver a tristeza para poder viver o prazer e a alegria. E, portanto, de uma maneira mais geral, a felicidade. Se eu tenho pouca tolerância à dor, e isso vai depender, claro, da história de vida de cada um, mas também do pensamento, né, de ideias adequadas ou inadequadas, muito provavelmente eu vou ter menos condição psíquica de usufruir da beleza da própria vida, que se expressa o tempo inteiro nas pequenas coisas, nas coisas mais banais, que não tem nenhuma relação necessária ou direta com comparação, com o checklist do que socialmente é apresentado como desejável, ou com o imperativo do gozo, o imperativo da felicidade, o corpo perfeito, etc, etc, ou atingir um certo estado de nirvana, ataraxia, enfim, ou de suposta felicidade. Né? A felicidade ela está ligada à vivência, a um afeto de alegrias ativas dentro de uma vida, como a de todos, né, que inclui dor, que inclui contrariedade.